Quando vamos construir uma localidade, muitas vezes a gente começa a pensar já em tudo. Pensa nas cores, nos formatos, na essência, em como a gente vai distribuir os elementos, como a gente vai colocar as funções no objeto, as funções no espaço, a condução narrativa. Só que tudo isso realmente é muito importante, porém, entender que existe alguns passos para trás onde a proposta geral vai de acordo com a construção da essência primária e como transformar essa essência primária em todo o resto é o ponto mais importante. E também converter todas as suas ideias em uma essência primária também é algo importante. Então, hoje nós vamos recapitular o terceiro vídeo do canal, algo já há bastante tempo. Quer entender mais então sobre Genius Loci? Então sim, bora! Alô, irmãos, tudo bem? Aqui é Falcão, estamos com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos recapitular um vídeo muito antigo, o terceiro vídeo do canal, que falava sobre Genius Loci. Então, se você é um velho de guarda, vai entender diversas referências sobre o vídeo que eu fiz anteriormente, só que nós vamos dar uma expandida, porque em todos esses anos de estudo e todos esses anos de entender mais aprofundadamente como funciona o World Building, obviamente o vídeo que antes tinha 6 minutos vai ser prolongado, porque o conceito vai ser bem mais desenvolvido. Então, se você quer entender mais profundamente como funciona o Genius Loci, fica até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar desses conceitos e de como você pode abordar mais profundamente essa ideia. Eu queria começar esse episódio com um trecho trazido por Luciano de Crescenzo no livro A História da Filosofia Grega, Os Pré-Socráticos. As vizinhanças das cidades também têm almas complexas, formadas pela influência de gerações sucessivas. A alma de qualquer cidade é individual por direito, uma presença formada gradativamente com a passagem do tempo e por todo o povo que lá viveu e experimentou as suas alegrias e tristezas por todos os séculos. Quanto mais velha uma cidade, menos a sua alma pode e deve ser alterada pelas gerações derradeiras. Esse trecho foi trazido já lá no primeiro vídeo, então eu acho que realmente é importante expandir um pouco mais essa proposta. Realmente, quando a gente fala sobre a construção de uma cidade, a cidade ela está diretamente relacionada a todo o povo e toda a essência que aquele povo colocou naquela cidade. Mas com o passar do tempo, a cidade pega o papel de protagonista e começa a transformar as gerações futuras. Quando uma geração X constrói uma cidade e com isso coloca no meio dela toda a sua essência religiosa e com isso tem uma estátua gigantesca de uma divindade da colheita, as próximas gerações que não tiveram acesso àquelas primeiras que fizeram aquela estátua já vão crescer e desenvolver já uma empatia com aquela divindade, os rituais, os conceitos, a sociedade, cultura, economia, política, vão girar em torno daquela essência anterior. Então, quanto mais tempo a cidade vai vivendo e mais longe está uma geração daquela geração progenitora primária, mais a cidade pega essa proposta protagonística e desenvolve toda a sociedade que vai vir depois. Então, quando você percebe que essa conversa entre relação da cidade com a localidade, ou no caso, a sociedade com a cidade, pessoa-cidade, então você percebe que essa relação direta que existe entre esses dois conceitos faz com que essa transformação se torne cada vez mais intrínseca. Então você pode, a partir desse conceito, na hora de for estruturar a sua localidade, pensar numa questão mais temporal. Está no começo dela, na inauguração dela. Então você percebe que a cidade ela é embrionária, a vila é embrionária, a localidade é embrionária. Seja também um castelo, uma casa ou qualquer outra coisa que esteja sendo construída pelo seu progenitor. Então, se eu estou construindo uma escultura, essa escultura terá todas as sensibilidades emocionais, conceituais, psicológicas, metafísicas,
mnemônicas e todos os outros fatores de influência de mim. E com o passar do tempo, essa arte vai criar a sua própria aura personificada, e essa aura personificada vai gerar próximos. Tanto que quando a gente pega, por exemplo, arte mesmo, quadros antigos, nós conseguimos tentar imaginar como o pintor, como o escultor, como o artista desenvolveu aquela arte, e com o passar do tempo, essas interpretações tornam-se histórias. Então é muito legal porque entender a essência da sua localidade, do seu objeto, da sua arte, da sua construção, seja dentro da própria obra, como a obra propriamente dita, ou a própria localidade construída, você percebe que isso vai gerar construções diversas e relações diversas. Por isso que essa localidade, que traz como princípio, ela sofre uma pressão emocional em cima daquilo, ela precisa ser assim para que tal coisa seja assim, e aos poucos ela gera a pressão correspondente. Então perceber que existe essas ideias, essas translações do conceito, vai fazer com que você perceba muito mais profundo aquilo que é a relação temporal da presença e do presenciado. Norbert Scullus, em seu primeiro livro, Intenções e Arquitetura, já considerava as interrelações e subjetividades entre as diversas variantes que conjugam na criação arquitetônica, buscando instrumentos teóricos capazes de valorizar as questões ambientais e psicológicas do espaço habitado. Como o próprio autor afirma, o ambiente influencia os seres humanos, e isso implica com o propósito da arquitetura, a definição dada pelo primeiro funcionalista. Ele necessita de símbolos, quer dizer, obras de arte que representam as situações da vida. Em seu segundo livro, Existência, Espaço e Arquitetura, o autor introduz o conceito de espaço existencial. Em suas palavras, o espaço existencial é um termo que compreende as relações básicas entre o homem e o seu ambiente, entre o espaço e o caráter, de acordo com as funções psíquicas básicas da orientação e identificação. Espaço e caráter são diretamente relacionados com a arquitetura, como a concretização do espaço existencial. Então agora, nesse contexto, nesse trecho, a gente tenta imaginar quais seriam então as pressões que aquela localidade recebe para ter a sua funcionabilidade futura. Então entender como a forma, o formato, a função, a memória, as experiências, o cotidiano, as expectativas, tudo que o ser humano possa sentir e dar algo palpável, dar uma definição palpável para aquilo, seja esse sentimento ou essa percepção, isso vai gerar a pressão ambiental em cima daquela localidade. Se eu entendo a felicidade como algo colorido e eu estou num momento de felicidade naquela área, eu vou fazer algo mais alegre, vou fazer algo mais colorido. Se eu entendo beleza como formatos mais pontiagudos, selvagens, grosseiros e grotescos, vou fazer uma localidade com essas perspectivas. Se eu tenho na minha memória de infância um jardim maravilhoso, vou colocar uma praça enorme cheia de flores, porque isso vai remeter àquele momento maravilhoso, nostálgico daquela infância. Se eu percebo o mundo de uma forma mais exata, vou ter uma localidade mais simétrica, mais reta, ângulos mais certinhos. Se o meu cotidiano ele é muito mais atlético, muito mais saudável, vou fazer praças abertas, vou fazer ciclovias, vou fazer locais arbóricos para que eu consiga viver esse momento mais saudável. Se eu tenho a minha percepção como música, vou construir isso. Então, forma, função, memória, tudo isso interfere diretamente nas pressões que você vai fazer em cima daquilo. Então, genius loci não é simplesmente algo pela definição da palavra genius como espírito e loci como localidade, porque o espírito da localidade ela é como se fosse realmente uma criança que está nascendo, onde depois que ela nasce, ela cresce, se desenvolve e se reproduz. Então, da mesma forma que um ser vivo, esse gênio, esse espírito
que nasceu jovem e vai se desenvolver, isso vai gerar todos os princípios daquela localidade, onde a emoção e a experimentação humana gera diversas pressões em cima daquela localidade. E o interessante é que você pode colocar em cima dessas pressões, em cima dessa vivência, como se realmente a cidade fosse um ser vivo que recebe essas experiências de acordo com pontos de vista diferentes. Se aquela localidade foi construída com um objetivo e depois ela foi colonizada posteriormente, ou se ela já foi criada a partir de uma colonização e houve uma invasão de uma cultura externa, se houve também uma ideia simbólica de que aqui será o berço de alguma coisa e depois se tornou outra, ou se era alguma coisa e depois se tornou o berço de algo. Essas influências vão gerando essa personificação em cima da sua localidade, porque, querendo ou não, o seu local também pode ser um personagem. Existem diversas formas de se imaginar e se construir, mas perceber que a localidade, ela nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz. Pode até que esteja o seu final como um grande ciclo da vida daquela localidade. Por que não então pensar nas influências diretas e indiretas que essa cidade pode receber? As criações imateriais correspondem à cultura, mitologia, economia, sociedade e etc., e as suas criações inanimadas, como cidade, casa, castelo, vila, vilarejo, igreja, possuem a vida igual a qualquer outro personagem que você já tenha criado. Um exemplo maravilhoso dessa premissa é o livro O Cortiço, de Luiz de Azevedo, que à primeira vista parece pequenas histórias de pessoas que moram em um cortiço, mas na verdade conta a história das experiências que o cortiço, o prédio, teve com aquelas pessoas. Não estou falando em dar realmente vida aos objetos, tipo prosopopeia ou personificação, que é a figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres racionais sentimentos ou ações próprias de seres humanos, e sim transformar o local em um personagem, dando nome, background, desenvolvimento e tudo o que aquele personagem precisa. Então você percebe que a localidade conta uma história. Você pode utilizá-la como uma personificação daquilo, onde o protagonista ou o narrador é a localidade, algo que é um pouco mais diferenciado, não tem tantas obras que fazem isso. Mas imaginar a casa, a localidade, o local como um personagem vivo, seja literal ou não, gera diversas coisas diferentes e diversos padrões diferentes. Se você considerar que a casa ou a localidade é algo vivo, literal, você realmente faz algo muito mais direto e a sua construção fica até relativamente mais fácil. Porque da mesma forma que um personagem pensa, reflete, interfere, relaciona, a sua localidade faz a mesma coisa. Então, um carro vivo, uma casa viva, algo vivo, vai gerar coisas vivas. Mas se você quiser metafisiar ou metaforar alguma coisa em relacionado à questão da sua localidade viva, imagine que ela é um ser, mas esse ser inanimado, mesmo que não se movendo, interfere. É aquele ponto na questão anterior. Se nós construímos uma localidade que ela gera uma função, gera uma memória, gera uma perspectiva, gera uma ideia, gera funções, gera tudo isso, a partir disso você vai construir outros. É como se você imaginasse que se cada uma das localidades, ou vamos imaginar aqui essa casa, ou no caso esse quarto, a função das paredes brancas anteriormente serviu para realmente pintar e deixar algo mais limpo devido ao aluguel da casa anterior. Aqui o armário serve principalmente para guardar as minhas coisas. Mas você percebe que no depois o branco ajuda a refletir a luz, me ajudando ao foco da iluminação. O fundo aqui agora eu uso como realmente um cenário onde seria apenas a decoração do meu quarto. Então você percebe que o que antes tinha uma função reflete uma outra função que vai influenciar diretamente na minha relação com o local. Não estou dizendo que o quarto ele é vivo, mas devido à função que foi dada ao seu progenitor, devido às funções dele, agora eu utilizo dessas funções para outras funções ou
eu sinto o fato de estar aqui e reflete na outra construção. Então você pode utilizar a sua localidade como um personagem, como um contador de história, como por exemplo foi citado nas minas de Turin, onde aquelas minas contam a história passada daquilo que aconteceu. A função da localidade nessa questão é de contar o passado, ou até mesmo o presente, daquilo que não se precisa ser contado. Eu não preciso falar que houve uma guerra assim assado, aconteceu isso, aconteceu aquele outro. As ruínas da guerra, os corpos, as marcas, os cheiros, as lembranças, os boatos, tudo isso gera a história. Claro que é bem menos detalhado do que eu contando o que aconteceu mesmo ou fazendo o infodump direto de contando exatamente um personagem falando o que aconteceu. Porém, você pode construir esses pedaços que estão aqui e assim você vai fazendo coisas que vão juntando aqui e ali, aqui e ali. Gênios Loci, de maneira sintética, é o seu pensamento estar focado sobretudo em questões referentes à qualidade dos espaços habitados e a aplicação da fenomenologia como método possível para a compreensão e a descrição da arquitetura, trazendo assim a essência do local e tudo que isso aplica. Mesmo que você não seja um conhecedor da cultura greco-romana, você sabe identificar um templo. Mesmo que você não seja um conhecedor de mitologia católica, você sabe identificar o céu e o inferno. Quando o seu cenário ganha vida nas suas obras, seus leitores farão com que aquele local se torne um local real. Então, resumidamente, o que é o Gênios Loci? O Gênios Loci é a essência da localidade que vai gerar os seus ramos de interação e de funcionalidade narrativa e sociocultural. Então, se você quer construir uma localidade e quer gerar um aspecto mais, gótico, você vai colocar elementos, formas, funções, funcionalidades, sintomas, blá, 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 que trazem um sentimento gótico. Eu quero trazer mais uma perspectiva de contagem de história greco-romana. Vai trazer elementos que geram essa memória. Quero trazer uma perspectiva mais viking, nórdica. Então vou trazer elementos que tragam essa memória, que tragam essa função, que tragam essa perspectiva. Então o Gênios Loci é você pegar toda a essência daquilo que você quer fazer e transportar para a sua localidade, utilizando, obviamente, todas as relações, impressões, perspectivas, ideias, focos, PDV, blá. Então, o Gênios Loci aqui é você entender que ela vai fortalecer a suspensão voluntária da descrença. Algo que tem um vídeo especificamente focado a isso. Então, se você não sabe o que é, pode depois ir, corre para lá e assiste. Vou deixar até o cardzinho aqui para você deixar salvo depois para você assistir futuramente o que é a suspensão voluntária da crença e como você pode fortalecer ela. Então aqui o Gênios Loci ele vai ajudar você a focar nessa suspensão voluntária da descrença. Porque aqui agora você vai construir as suas localidades de acordo com a impressão que você quer. E se você quer criar essa bolha, criar essa ideia de que eu estou passando numa experiência nórdica, medieva, no caso futurística, fantástica, aterrorizante, a sua localidade precisa ter a essência que você quer trazer, para que assim consiga fortalecer aquilo que você quer. No meu vídeo original, depois eu expliquei o que seria a regra dos 3 e também dos 5 porquês. De uma forma geral, eu vou fazer um vídeo focado explicando mais profundamente como funciona a regra dos 3 porquês e a regra dos 5 porquês, mas eu vou trazer a ferramenta aqui agora para você já ir utilizando, obviamente porque também eu já expliquei lá no vídeo passado. Essas são duas ferramentas que se complementam, sendo a regra dos 3 aquela que você usará para estruturar as suas criações e os 5 porquês você usará para auxiliar na veracidade e fortalecimento da suspensão da descrença. Usar a regra dos 3 consiste em resumir sua criação em 3 palavras ou conceitos de maneira significativa. Concentre-se nos aspectos mais preeminentes e altere alguns. Faça uma lista longa e decida qual é o importante manter e qual não. Se não tiver um uso específico para o traço que realmente identifique, remova-o. Por exemplo, um elfo vive na floresta, tem orelhas pontudas e desrespeita os humanos. Precisamos das orelhas pontudas? Essas orelhas estão servindo para algum propósito propriamente dito? Por que não abandonar a atitude negativa? Deixá-los na floresta pode ser bom, mas pode ser uma coisa muito abrangente.
Esse exercício pode ser feito para tudo mais que você quiser criar nos seus livros. Seguindo a regra dos 3, menos pessoas reconhecerão seus análogos e assim fortalecerá as suas criações. Os 5 porquês é uma técnica para encontrar a raiz de um defeito ou um problema. É uma técnica de análise que parte da premissa que, após perguntar 5 vezes o porquê de um problema que está acontecendo, sempre relacionado com a causa anterior, será determinado a causa raiz do problema e descobrindo a fonte daquele problema. Essa ferramenta é muito usada na área da qualidade e no marketing, mas na prática se aplica a qualquer área, inclusive pode ser muito útil no seu dia a dia. É uma ferramenta simples de resolução de problemas. Nada impede que sejam feitas mais ou menos perguntas, mas 5 é uma boa quantidade. Basicamente, usar os 5 porquês na criação do mundo seria você submeter a sua criação a 5 perguntas de existência. Exemplo: um rio fantástico corre da foz até a nascente subindo a montanha. Por quê? Porque é mágico. Por quê? Porque foi feito um contrato com magos. Por quê? Porque teve uma guerra contra o reino vizinho. Por quê? Porque o reino vizinho quer a localização do meu reino. Por quê? Porque ele fica entre 2 rios importantes para o comércio e tem um bom clima. Ele usa um conjunto específico de etapas, com instrumentos associados, para encontrar a causa primária do problema, de modo que você pode determinar o que aconteceu, determinar o porquê isso aconteceu e descobrir o que fazer para reduzir a probabilidade de achar erros posteriores. Então, de uma forma geral, o Genius Loci é trazer a essência, construir temporalmente toda a sua história e toda a sua qualidade de localidade, de acordo com as suas funções, PDVs e tudo mais. E se você não tem como seguir o caminho, você tem uma dificuldade, utilize a regra dos 3, onde você vai entender o que eu quero construir. Eu quero construir isso. Resuma isso em 3 palavras. 3 palavras. Pá, pá, pá. Conseguiu resumir tudo que você quer? Sim, perfeito. A partir dessas 3 palavras, você consegue justificar 5 vezes a existência dessa localidade? Conseguiu. Perfeito. Você construiu de uma forma direta e muito intensa a proposta desse Genius Loci. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários se você assistiu o vídeo anterior e se você conseguiu comparar a evolução entre um e outro. Caso não, esse vídeo aqui não apenas resume, como expande todo o conceito de Genius Loci. Use a boa das suas construções e deixe os seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu! Assim encerramos mais um episódio. Usem e abusem da regra dos 3 e dos 5 porquês e presenteiem seus jogadores e seus leitores com as suas criações magníficas. Valeu!